porque ela não sabe mais criar. Um casamento desmoronou porque você não soube mais criar. Um filho, você perdeu a atenção do seu filho porque você não soube criar ele te dar atenção. Você é responsável por isso. E qualquer coisa na vida, o seu trabalho tá chato, você não tá criando mais. A vida tá com saco, você não tá criando a vida. Oi! São exatamente 20 horas e 45 minutos que é o horário da nossa live toda terça-feira. Boa noite! E vamos esperar o pessoal chegar. E o assunto de hoje é: quando a sua vida desmorona, o que você faz? É uma pergunta, tá? O que você faz? Se você não sabe, tem algo muito legal que você pode fazer. Se você tem conhecimento, é muito mais fácil você controlar a sua vida. Você sabia disso? Se tem uma área da sua vida que você não está controlando como gostaria, significa que você não tem a informação correta, a informação exata para solucionar isso. Não é? Então, o problema vai aumentar. Agora, sobre essa questão do que você deveria fazer quando as coisas desmoronam. Em alguma área da vida, desmorona, você perde o controle, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, pede ajuda para todo mundo. Então, essa live ela é muito legal para você também usar como prevenção do assunto. Tem gente que fala: não, mas eu não tenho nenhum problema na vida, tá tudo bem, ótimo, que bom, tá tudo bem. Mas você não vive sozinho, pode ser que um amigo precise da sua ajuda. E outra coisa é que o tempo passa, né? Os desafios vão aparecendo. Então, o que você poderia fazer? Então, esse é o assunto da live de hoje. E eu sou a Luciana Santos. E eu sou a Diva Rosina. Quer falar algo? Pode? Não, eu gostaria de falar que às vezes a vida da pessoa está indo tão bem que ela nem se prepara para uma situação de emergência. Porque viver bem não tem o que fazer, né? Tá tudo bem. Mas quando as coisas começam a dar errado, você tem que se preparar. Para isso é importante a informação. Porque uma hora ou outra, as coisas podem dar errado. Exato, e tem também a questão de desafios mesmo. Às vezes a pessoa está numa fase da vida que as circunstâncias são completamente diferentes. Por exemplo, imagina, a pessoa viveu até os 30 anos, casada, ou não, mas vamos supor aí, casada, hipoteticamente a pessoa é casada, não tem filhos, o modo de vida da pessoa é completamente diferente, a forma que lidar com as finanças, não tem tanto imprevisto. Aí pensa, novo cenário, a pessoa com 32, 33 anos, mesmo que estava casada, agora decide ter um filho. Aí tem um filho, o sono muda, o que vai deixar a pessoa um pouco mais cansada e, consequentemente, mais vulnerável. As responsabilidades aumentam, você é responsável por uma outra vida, muda. E aí, pode ser que venha à tona dores do passado, emoções do passado, que você nem sabe o que é do passado. Você só acha que, nossa, depois que eu tive filho, meu casamento desmoronou. Falo isso porque tem muita gente que vem aqui com essa reclamação. A gente já tem, até ter filho. Porque fulano é responsável. Porque quando tem a parte do filho, né, Diva, as pessoas têm o histórico. A mãe tem o histórico dela, da infância dela, de quando ela estava na barriga da mãe. Então tem aí todo o histórico gravado. O pai tem o histórico dele, a forma de criação. Aí às vezes ele tinha um padrão de vida, uma forma de viver. Aí a mulher tem outro padrão. Aí o que acontece? Aí nasce um filho. Aí começa aquela briga de padrões, né? Não, porque o certo é isso, não é isso. E nossa. E aí eu que cuidei, eu não dormi, você me ajudou. E aí começa essa coisa. Então é isso, a pessoa tem informação uma hora dessas, ela não vai deixar a bomba estourar. Em muitos casamentos, o divórcio, o estresse começa depois dos filhos. Não é que é culpa dos filhos, tá? São dores antigas que despertam e você não percebe. Porque na realidade, quando você tem um filho, você acha que a sua forma, a maneira como você foi criado é correta. Aí você quer criar seu filho da mesma forma. Só que daí o outro acha que o dele é correto. Então existe muita briga na educação. O que é certo e o que é errado vai depender, por exemplo, no dia de hoje, que muita coisa mudou. Você tem que também ver como que as coisas estão hoje, né? Exato. Porque a forma como você foi criada é de acordo com a forma que os seus pais também receberam a criação. Exato. Então a educação não é assim, vai passando de pai para filho, a mesma coisa, não é. O tempo mudou, hoje tem a internet. Muita coisa mudou. Mas a gente não brinca mais na rua de nenhum. Então, muita coisa mudou. E você precisa mudar, porque senão você vai criar seu filho de uma forma que ele nem se ambienta mais nessa forma de vida, porque mudou muito. Exato. E o que tudo isso tem a ver com essa live? Boa noite. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quer interagir, ó, eu tô sem o celular aqui, mas tem um amigo meu que pode falar a sua pergunta, tá bom? É só fazer nos comentários. Aí você pode falar, interage, não tem problema nenhum. Agora,
O assunto da live de hoje é quando a sua vida desmorona, o que você pode fazer? Esse é o assunto. Tem alguém passando por isso, o que a pessoa pode fazer? Você está passando por isso, o que você pode fazer se desmoronar? E se você está bem, você pode usar como prevenção as informações de hoje, certo? Esse é o assunto. Para poder falar do assunto, eu tenho que te falar um pouquinho sobre a origem dos problemas. A gente mencionou essa questão aí matrimonial, nascimento dos filhos, por quê? Porque é o momento que a dor mais acontece. Você nasce diante de uma dor. Seja um parto normal, seja cesariana, seja fórceps, pior ainda, né? Então você já tem aí o registro de dor, certo? Isso, se você não acredita, ou se você não estudou, que ideal é estudar, que a vida pré-natal tem todo um histórico de dor. Se a sua mamãe levar uma porradinha na barriga, você vai sentir a dor. E se ela fizer qualquer outra coisa que cause pressão e impacto, você também vai sentir dor. Esses momentos de dor, eles são severos da sua mente. Sabe por quê? Porque não vai dar nada no início, normalmente. O problema começa, as dores antigas começam a aumentar com o decorrer da vida. E não te avisa, não é assim, ó, com 17 anos vai acontecer isso. Não, vai indo. Pode ser que desperte essa dor antiga na infância, na adolescência, na vida adulta, depois que casou. O que é um fato é que o casamento em si e a ter filhos vai trazer dor antiga sem você perceber. Para a mulher, principalmente, né? Porque tem aí filho, tem desgaste físico, tem toda a mudança, os hormônios, tem um monte de coisa acontecendo. Aí nasce criança, tem amamentação. Não é a maioria das mulheres que passa assim 100%. Não é a maioria. Mas o que acontece? Aí dores antigas retornam. Padrões antigos, forma que a mãe pensa ou o pai retornam. Tudo isso sem você perceber. E o marido também, né? Se ele sentir a responsabilidade um pouco mais pesado. Porque tem homem que acaba fugindo, tem medo. Que também é um mecanismo aí de uma parte da mente, que se chama mente reativa, onde a pessoa não sabe lidar com o que ela considera problema, então ela foge. Então, muitos homens fazem isso e, assim, vi também mulher fazer isso, sabe? Depois tem filho, até deixa com o pai. Tem esses casos também. Mas o ponto aqui não é guerra de sexo, se é homem e mulher. O ponto é, as dores antigas têm grande chance de reativar com o nascimento de um filho. Então, vê que eu tô falando muito da dor. A dor é realmente um mal na humanidade. E não tem quem não passou por dor. Eu quero continuar esse assunto, mas quero saber se a Tina quer falar alguma coisa. Sim. Eu gostaria de falar que dá a impressão que o útero materno é um lugar bem protegido, Fofinho, né? Que ali você está num lugar onde nada vai acontecer com você. Só que aqui é um lugar onde a pessoa não tem para onde correr. Exato. Se um casal briga, a criança vai ouvir aqui. E depende de como tá, né, o corpo da mãe. Porque esse é o ponto, a posição do corpo. A mãe pode ter uma briga, qualquer coisa que acontece, a criança, antes de nascer, ela já é marcada por várias situações. Exato. Então, às vezes, um filho nasce, às vezes, com muito nervoso, uma criança muito agitada, né? Então, nossa, eu não sei o que eu fiz, eu crio ele da melhor forma possível. Mas não é o depois, é o antes. Exato. As pessoas não se preparam, não têm nem noção do que acontece com essa criança. E na hora que, depois que nasce, os problemas vão aparecer. Exato. E às vezes nem é nessa primeira fase. Às vezes só adolescência desperta depois. Por isso, o ponto exato de quando vai despertar, isso não sabemos. Mas a gente sabe que quanto mais inconsciente a pessoa estava, mais severo o problema. Então, por isso que as pessoas têm certas reações, certas atitudes que elas não conseguem controlar. Não adianta ser cada um conselho. Não faz assim, não fica triste. Não pode ficar nervoso, não pode fazer assim. E a pessoa já tem aquela compulsão. Quanto mais compulsivo, mais enterrado está na inconsciência. E eu falo com conhecimento de causa e categoricamente. O ideal é que cada pessoa da humanidade pudesse estudar no livro O Poder da Mente sobre o Corpo, que é genética, porque tem a totalidade desse assunto. E uma parte desse livro é dedicada a falar da vida pré-natal. Então, a dor é o que causa mal na vida das pessoas. Se você é uma pessoa que recebeu muita dor na vida, a tendência é você fazer essa dor sair de alguma maneira. Então você vai causar coisas para as pessoas, coisas ruins. Imagina que eu apanhei muito e eu nunca tomei uma decisão sobre isso. Aí eu cresço, a tendência é ser uma pessoa mais agressiva, vou bater no meu filho. Tem pessoas que já tomam uma decisão, eu não quero ser assim, mas tem outras que não, entende? Então, lógico, tem um ser ali para, opa, isso daí eu não gostei, não é meu, mas tem gente que acaba se tornando aquilo que ela não queria ser. Por quê? Porque ela
ela meio que represou a dor dentro dela e agora ela vai manifestar essa dor. Tem gente que se torna submissa, a pessoa apanhou muito, o que a pessoa ficou? Insegura, porque de tanto levar, apanhar, foi ficando com medo das pessoas, então a pessoa já não tinha mais coragem, a pessoa tinha que obedecer, então a pessoa se torna mais submissa. Como que ela vai manifestar a dor? Com essa submissão aí, com alguma pessoa da sociedade, um chefe, uma namorada, um namorado, entende? Então, de alguma maneira, a pessoa vai tentar extravasar essa dor. Só que, muitas vezes, não é de uma forma desejável, porque você acaba fazendo coisas que você não queria. Você acaba dizendo coisas que você não queria. Você acaba se restringindo quando você deveria resolver o problema. Você deveria ir pra cima, aí você se segura. Você acaba atacando quando você deveria se restringir. Então, você troca tudo as suas ações, tá tudo bagunçado na sua mente. Você não percebe, tem gente que até fala que é normal, eu sou assim mesmo, vou mudar. Eu sou pavio curto mesmo, eu gosto de barraco. Então, tá. A pessoa tem que ver as consequências disso. E qual é o resultado disso na vida. Pode até ser que por um tempo ela vai bem, com essa forma reativa de ser. Mas depois, a vida pega ela na esquina. E às vezes é muito difícil reparar, não é que é impossível, mas se torna um problema muito grande quando a pessoa passou uma vida inteira fortalecendo a mente reativa. A mente reativa é uma mente que só tem dor, perda, fracasso. Então, não é aconselhável usar ela nas situações. Quando você usa, o resultado é sempre negativo. É verdade, cada pessoa tem um mecanismo de sobrevivência, de acordo com a família que ela viveu, né? De reagir de uma certa forma. Teve uma vez que eu fiz uma entrevista com uma moça que ela falou, olha, eu bato em qualquer pessoa, e ela é pequena. Mas por quê? Ela viveu numa família onde a mãe batia no pai, ela apanhava. Era uma família que brigar passou a ser um comportamento normal. Então, ela aprendeu a se defender desde pequenininha. E ela cresceu, casou, batia no marido, batia no filho. O pessoal falou, mas você não pode ser assim. Ela falou, é o que eu sei fazer. Então, ela aprendeu a se defender e aprendeu a atacar as pessoas. Só que para ela aquilo é normal. Então, só que essa mente reativa que ela acabou tendo esse padrão, né, de ataque, isso deu muito problema na vida dela depois, né? Porque o marido separou dela, o filho ela perdeu, então ela teve muitos problemas por esse comportamento irracional. Exatamente, então, você vê? Então não é vantagem para ninguém usar as informações da mente reativa, não é. A gente também compreende que muitas vezes a pessoa pode usar sem controle. E o que acontece? Ela tem maus resultados na vida. Porque a mente ativa só tem dor acumulada. Só tem dor acumulada. Então não vale a pena. Porque até se alguém sorrir na hora que você está com dor, também não vale a pena. Já precisa você ser um maníaco, no sentido de rir e não conseguir controlar, você vai mentir, morreu. Não tem sentido. Esse é o problema da mente ativa. A sua emoção vai ser totalmente errada e na hora errada. Esse é o problema. Então, a mente ativa é a fonte da dor, certo? Agora eu vou relacionar esse assunto da dor da mente ativa com uma coisa que tem nesse livro. Esse livro é o Fundamentos do Pensamento. Escrito pelo senhor L. Ron Hubbard. Todas as lives, tudo que você faz aqui nesse espaço de Dianética, nos espaços de Dianética, são deste senhor. Tudo tem base científica, é muito bem colocado. Quem lê o livro e compara com a vida, sabe exatamente a verdade que tem nessas páginas. E aqui o assunto vai ser que tem a ver com a sua vida desmorona. O que você pode fazer? Então você já entendeu o que faz desmoronar é a mente reativa, certo? E agora tem umas coisas aí bem chatas que você tem que ver, umas particularidades da mente reativa. Quer ver? E o assunto é ciclo de ação. Tá aqui na página 23 do livro. O que isso tem a ver, ciclo de ação? Vou definir a palavra ciclo de ação. Onde está? Quando você fala de um ciclo, você está falando de um começo, um meio e um fim de alguma coisa. Está aqui na página 21 essa definição, certo? Ciclo é um espaço de tempo entre o que tem um começo, né, o meio e o fim. Tem um ciclo aí. E ação é um movimento, entendeu? Então, tudo que você faz na vida tem um ciclo. Exemplo, essa live não tem um ciclo de ação nela? Tem um começo, 20h45, tem um meio, a gente vai movimentando, falando do assunto, e tem um fim, certo? Então, ciclo de ação. Tudo que você faz na vida tem esse ciclo de ação de começo, meio e fim. Você dirige um carro, você liga, você para onde você quer, não é? Agora, o que acontece se a mente reativa entrar nesse ciclo? Imagina que você decidiu ir num parque. Você pegou seu carro, ligou, chegou no meio do caminho, um cara veio e bateu com tudo. Pá! Como você se sente?
apreensivo, mal. Não vai se sentir bem com isso, né? Mesmo que você não teve uma dor física, existe uma interrupção do ciclo de ação aí. Então, se você observar, não é muito confortável quando entra essa interrupção de uma hora para outra. Porque parece que você perdeu o controle das coisas e dá aquele mal-estar, né? Aquela aflição. Imagina que você tem seu filho, vou pegar uma coisa, sua filha foi para a faculdade. E existe sempre um ciclo de ação em relação à faculdade. Ela vai, sei lá, às 7 da manhã, sempre chega meio-dia, meio-dia e meio. Hoje, 4 da tarde, ela ainda não chegou e não te avisou, não falou nada. Já dá aquele mal-estar, né? Porque tá fora o ciclo de ação ali. Entende? Ela poderia ter esse ciclo de chegar normalmente meio-dia, começo, meio fim. Chega meio-dia, a mãe deveria estar aí, o pai deveria estar aí. Porém, agora eu vou desviar para isso. E aí ela começa um outro ciclo de ação. Mas você sabe. Quando você não sabe, perde o controle desse ciclo de ação, a sua mente é ativa, vai ganhando força. E como que funciona isso? Essa coisa do ciclo de ação. Você vê que está em tudo. Tá no manhã, tarde, noite. Está no dormir, sonhar ou não sonhar, ficar dormindo e acordar. Em tudo tem um ciclo de ação. Se você perder o controle das coisas, você já não consegue terminar as coisas. Você perdeu alguém que você gosta muito. Se de alguma maneira a sua vida desmoronou em algum ponto, você está preso aí no ciclo de ação. Que você não esperava. Isso, mentalmente, causa um estrago. Imagina, a Diva tá aqui calma agora, tá olhando, esperando a vez dela falar. E ela tá no começo, meio da live, e daqui a pouco termina. Se do nada eu falar, levanta. Como que ela vai sentir? Tipo, eu vou interromper o ciclo, entrar com outro, e ela vai ficar totalmente desprevenida. Pode ser que eu ative uma dor antiga dela, e pode ser que não, se ela estiver muito aqui. Entende? Mas essa coisa do ciclo de ação é uma coisa que faz parte da vida. Faz parte da vida, tá em tudo. Começo, meio e fim. Agora, você é uma pessoa que começa muitas coisas? Só começa e não termina? É uma pessoa que tem mania de parar os outros? Não pode, isso não dá certo, daí não dá certo, daí não. É um problema no ciclo de ação. É uma pessoa que vai para onde leva, não tem uma direção. Não, vou indo, deixa a vida me levar. Olha, tenho que te dizer que é bom que você cuide disso, porque o ciclo de ação faz parte da vida e é uma lei. Você que está vendo essa live, não tem como você ter isso de ciclo de ação, não existe. Impossível, isso é uma lei. Como a lei da gravidade. Se você olhar para qualquer coisa, tudo tem um ciclo de ação. Tudo. Tem um ciclo de ação. Começar, começa, tem um meio, tem um fim. Tudo. Certo? Tá claro aí? Quer falar? É verdade esse negócio do ciclo de ação. As pessoas às vezes atropelam o ciclo de ação. Uhum. É hora de parar, a pessoa quer começar. É hora de começar, a pessoa já não quer mais saber. Então isso acontece muito com muitas pessoas. Começa uma coisa, daqui a pouco para e vai fazer outra. Começa um negócio, daqui a pouco muda. A pessoa não deu nem tempo do negócio que ela abriu ter o tempo certo de ter uma renda e ser um negócio bem sucedido. A pessoa assim, não, isso aqui não dá dinheiro e para. Isso daí é normal acontecer. Normal. Eu conheço uma moça que ela, agora vou montar, começou com uma pizzaria. O negócio estava indo, passou por uma situação, já falou, não, agora eu quero trabalhar com perfume. Começou a trabalhar com perfume. Daqui a pouco começou a trabalhar, ela queria vender imóveis, corretora. Agora já está com outro negócio. Agora está com, acho que mexendo com evento. Então ela assim, ela atropela as coisas, ela não deixa, como você falou, o ciclo de ação de começar, mudar e parar. Ela simplesmente aborta as coisas na hora que não devia, né? E isso fortalece a mente ativa. Porque qual é a parte da mente que vive de dor? É a mente ativa. Qual é a parte da mente que precisa de fracasso? Que vive de fracasso? É a mente ativa. Então, quando você fracassa, o ciclo de ação foi interrompido. Não confunda com teimosia. Tem gente que fala, mas às vezes a coisa nem é boa e eu estou insistindo e não é boa para mim. Por isso é muito importante a pessoa ter capacidade de ter conhecimento, fortalecer a mente analítica, que a mente canaliza, para tomar decisões corretas. Mas já pensou assim, você por não saber tomar decisões corretas, isso não é pra mim, muda. Isso também não é pra mim, muda. Isso também não é pra mim, muda. Isso também não é pra mim, muda. Você só tá acumulando fracasso. Então, tudo que você faz não dá certo. Certo? E porque a sua capacidade de perceber tá fraca, precisa fortalecer. Então, você vê onde é necessário fortalecer a mente? Porque se você não fortalece a mente analítica, que é a mente que analisa, que é a mente que ajuda você a resolver problemas, você vai tomar decisões e vai fortalecer a mente reativa. Você toma decisões erradas. Não sabe com quem casar, investir no casamento que não presta. Beleza, outro também não presta, outro também não presta, outro também não presta. Mas então qual é o problema aí? O problema é você não ter informação.
E quando você não tem informação, você fica fraco o suficiente para parar na mente reativa de tanto que você acumula fracasso. Vai fortalecer a sua mente reativa. Porque não é normal, você tem um sonho, vai fazer aquilo e do nada já para. Começa outro. Não é normal isso. E a pessoa vai se sentindo cada vez mais fraca. Não tem como você levar um monte de cabeçada e continuar, não, vem de mim que eu vou fazer dar certo. As coisas não dão certo porque você quer que dê certo. As coisas têm um ciclo de ação. Tem Porque ações, você faz dar certo. você faz dar certo. Você corrige ações que não estão de acordo. Você analisa aquilo, não, agora tem que parar, agora vai começar. Mas você tem que estar no controle. Mas as pessoas que começam o ciclo de ações e não vão até o final, elas perdem o controle e mudam a rota. Totalmente controle da vida. E depois fica, nossa, eu não sei porque deu certo, não dá certo. Porque eu sou dinâmica, eu entro motivado, mas eu não estou entendendo por que tem alguém fazendo alguma coisa para mim, está com inveja de mim, está querendo atrapalhar a minha vida. Não é ninguém que atrapalha a sua vida. Quem atrapalha a sua vida é você que não sabe começar as coisas, ter um tempo para que aquilo possa ter mudanças. E tem hora de parar. É igual um jogador, ele começa a jogar bola com quantos anos? Sei lá, novinho. Novinho, né? né? Depois ele passa por uma etapa e chega uma hora ele tem que parar. Não tem como um jogador de 70 anos. Ele tem na hora Mas eu sei, mas vai um jogador de 90. De 90. Então a pessoa tem que parar. Então tem coisas que você tem que parar na hora certa. Não adianta você querer forçar a barra. Tem um limite para tudo, né? Na verdade, eu tenho uma coisa aqui que eu vou dizer sobre isso de parar. Tá na página 23. Isso de ciclo de ação é muito delicado. O que ele diz aqui? Quer ver? Criar. O ciclo de ação é assim que a gente vê de modo geral. Criar, sobreviver e destruir. Não é? A planta cria, fica ali e depois morre. O corpo e morre. Certo? Aí, primeiro tem a criação, depois a sobrevivência, depois a destruição. Certo? Isso é um ciclo que você vai ver normalmente. Só que ele fala que isso é um ciclo aparente. Sabe que aparente? Parece que é, mas não é. Entendeu? Aparenta ser, é o que está exatamente aqui. Por que aparente? Imagina que você casou com alguém que você gosta muito. Lógico, uma hora os corpos vão, né? Mas se você sabe que você é um ser, e eu vou ser agora um pouquinho, vou além do limite das informações da live. Pra quem sabe, isso é uma coisa que você não tem que acreditar. Primeiro, já que Scientology não é pra você acreditar, é pra você observar e ver por você mesmo. Mas se você sabe que é um espírito, você sabe que a verdade é que você não vai acabar, né? Então, tem os ciclos de ações, os tipos de ciclo de ação, que são os verdadeiros. Aqui diz assim, ó. Primeiro, você cria. O que é criar? É construir, é trazer a existência. Você cria, certo? Criou. Vou criar o meu casamento. Eu vou fazer uma festa bem legal. Eu não vou entrar na rotina. Você está criando, né? Você está fazendo coisas para que ele continue existindo. Porque criar é isso. Aí tem o criar. Então, no decorrer do casamento, eu vou para uma festa com meu marido, eu vou na praia, a gente faz piquenique no parque, vamos ter filho. Certo? Então vem criar, certo? Criar, você continua criando. Aí o que pode acontecer aí? Criar contra criar. Como assim criar contra criar? Você cria o casamento. Isso. Agora você começa a contra criar. Um exemplo. Tem um cara no serviço bem legal. Aí você começa a trocar ideia com ele. Entendeu? Então você está contra criando o seu casamento. Entendeu? Você está criando um casamento assim? Não. Você está indo contra. Você tá criando um negócio aqui, tá dando trela com o outro cara ali, ou vice-versa, um homem da trampa mulher, então ele tá contra criando. Aí, o outro cara tá muito mais interessante. Eu não vou mais criar com meu marido, então eu não saio mais, eu não dou mais atenção, chego em casa a gente só briga. Então aí eu já não tô mais criando. O que você acha que vai acontecer se eu não tô criando? Pá, desmorona. Divórcio. Já era, divórcio, dormir em camas separadas, estar dormindo com o inimigo. Casamento já era. Eu dei um exemplo muito clássico de como funciona esse tipo de ciclo de ação. Porque a vida não é só criação e sobreviver e destruição, isso é um ciclo aparente. Você pode sempre criar, tem gente que nem tem corpo e cria, até hoje é um renome em alguma coisa. O melhor piloto, quem é? Você tem, o brasileiro tem uma ideia que é o melhor piloto de Fórmula 1. O melhor jogador de futebol, a pessoa já nem tá aqui ainda, nossa, o cara é isso. E tem o mais conhecido, mais conhecido em várias religiões cristãs, que levou a palavra do amor para muitas pessoas, que é Cristo. Ele nem está aqui. E tem gente que está obedecendo, e que está lendo a Bíblia, e está procurando ser melhor. Tem muita gente fazendo isso, e ele continua criando isso, de alguma forma, entendeu? Ele nem está vivo. Aliás, não tem corpo, no caso. Então, você vê que, na verdade, a palavra aí não foi destruída. E isso eu falo para ele
Não importa a filosofia, a religião, ou o que você acredita. Então, o ponto aqui é dizer que tem coisas que não são destruídas. Essa destruição, ela é aparente, é a coisa que vem do universo material. E se você quer que uma coisa dure na sua vida, se desmoronou seu casamento, e você quer recuperar, você vai precisar entrar no acordo, porque no caso são dois, né? Para criar novamente e acabar com esse ciclo de contra-criar, ou de não criação. Você chega em casa, não dá atenção para a esposa ou para o marido, já sabe que você está contra-criando. Seu filho está crescendo, a escola está cuidando, a babá está cuidando e você não está cuidando. Então você já sabe que você não está criando, né? Você está contra-criando. Então, se você quiser retomar qualquer coisa, você tem que criar e criar. Ou seja, você tem que trazer a existência. Você tem que dar vida para aquilo. Porque quando você não criar e começar a contra-criar, tem uma criação aqui, eu contra-crio. Exemplo, essa parede, agora eu vou riscar com a caneta aqui, estou contra-criando, certo? Então, lógico que daqui a pouco essa parede vai ficar feia, deteriorada, a sala vai ficar ridícula, depende se a sala vai aumentar, entendeu? Porque as pessoas contra-criaram ali. Até o ponto que ninguém cria mais nada, até o ponto que não existe nada, entendeu? Então, esse é o ciclo, é assim que funciona. Quer falar? É que as pessoas às vezes casam, acham assim, o casamento pro resto da vida. É bonito falar isso. E vai no automático. Nossa, eu casei pra vida toda. Mas não é, essa automaticidade cai uma rotina, onde a pessoa daqui 30 anos, o casamento acabou. E nem sabe por quê. Aquilo foi morrendo dia a dia, daí quando você para, fica, nossa, mas eu fiz de tudo. Fez o quê? Fez o quê? Quando um casamento acaba, foi falha na criação. E parece que é fácil criar, né? Parece que é fácil, mas criar é uma coisa difícil, porque tem um esforço do todo dia. Agora, é contínuo. É contínuo aquilo, aquela preocupação, aquele amor, aquele afeto que você tem que demonstrar. Agora, acabar o casamento é a coisa mais fácil. É não fazer nada. Deixar que aquela rotina mate, porque vai morrer sozinho o casamento. E depois não adianta você trocar de parceiro, você vai começar outro relacionamento. Começa lá em cima, né? Começa lá em cima, aquele amor, aquela loucura. Daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa, porque isso daí é uma coisa que você tem que... É um exercitar, você tem que praticar isso. Exato. Tem gente que intuitivamente se dá conta, mas sem falar de intuição, existe uma informação aqui, nessa página 23 do livro Fundamentos do Pensamento. Para você que viu a live aí bem a partir do meio, o tema é, quando as coisas estão desmoronando, o que você faz? Então eu deixei claro, da onde vem a dor, que é a mente reativa. Porque se algo desmoronou, significa que a dor entrou. Que a mente reativa, aquela mente que faz você reagir, ela entrou na cena. E essa mente, ela tende a interromper ciclos de ação. O que é um ciclo? Aquilo que tem um começo tem um fim, né? E o que tem ação é um movimento. Então, o ciclo de ação é aquilo que tem começo, meio e fim, e tem um movimento nesse inteirinho, nesse meio. Então, a vida segue essa lei do ciclo de ação. Quando ele é interrompido, você vai sentir aí um impacto. Entende? Se você estava indo para um lugar que não era para chegar, o ônibus quebrou, você sente impacto, porque seu ciclo de ação foi interrompido. É uma coisa muito óbvia, mas muita gente não tem esse conhecimento. Então, a forma que está nesse livro eu acho fantástica, eu nunca vi em lugar nenhum. Que é sobre o ciclo de ação, aqui, página 23, Fundamentos do Pensamento, escrito pelo Érico Roth. Então, ó, aqui ele fala que tem um ciclo aparente, que é criar, sobreviver e destruir. Então, nasce uma pessoa, entra ali em primeira coisa, normal, certo? E tem o ciclo verdadeiro, que na verdade tem a ver com criação. O ciclo atual, que é o ciclo verdadeiro, é criar... Tô criando. De repente, eu fiz essa mesa. Ai, que linda a minha mesa. Eu fiz uma mesa aqui para o meu escritório. Criei. Aí, ó, criar. Aí eu limpo a mesa, eu passo alguma coisa para proteger a madeira, para ficar bonito. Então, tô criando. Aí é criar contra criar. Então, agora eu vou começar a criar contra a criação. Por definição aqui, ó, criar contra criar é criar algo em oposição a uma criação. Então, eu criei isso, agora vou criar algo em oposição a essa criação. O que eu vou fazer para contra criar a mesa? Primeiro que eu não limpo mais a mesa. Depois que eu termino o chiclete aqui, igual acontece com as carteiras de escola, sabe? Depois eu risco. Então, sabe, mesmo que eu feia, fica jogado, fica largado, isso é uma contra-criação. Aí aqui, ó, não criação. Aí eu não limpo mais pra mesa, não limpo mais nessa sala, ninguém nessa sala, essa sala tá tão horrível, ninguém quer entrar. E daqui a pouco isso vira um nada. Então vai pro lixo, vamos jogar pro lixo, não serve mais. Entende? Então, o ciclo da vida tem a ver com isso. Com o quanto você cria ou não cria algo. Ou você cria algo em oposição. Você pode estar num trabalho, gente. Isso é aplicável em todas as áreas da vida. Em tudo. Casamento, objeto, trabalho. Então, quando sua vida está desmoronando, significa que você está contra-criando. Você está criando algo contrário ao que você criou antes. Por exemplo, você criou um emprego, um novo trabalho.
Aí você foi trabalhar num escritório X. Primeiro dia, nossa, se apresentar, você começa a animar, né? Um salário bom, legal. Então, aí você cria, né? O que é criar? Fazer existir. Então você fala com as pessoas, você chega feliz, você faz um cafezinho pra todo mundo, um exemplo. Faz seu trabalho lá, atende o cliente, assim vai. Certo? Aí você começa a criar algo contra a sua criação. Tipo, ai, não tô sendo reconhecido. Nossa, esse pessoal aqui é tudo fofoqueiro. Aí você começa a já criar algo ruim em cima, pensando mal das pessoas. Ai, não tenho nem vontade de vir para esse trabalho. Você já não tem mais aquela empolgação. Ou seja, você está criando algo, mas está criando algo que tem o contra do que você criou primeiro, certo? Ai, cara, olha cansativo desse Walter aqui, não aguento mais, não aguento mais. Tá lendo livro, ai, quero ler. Aí quando alguém fala, ah, menina, não trabalha não, que não é bom. Então olha o que eu estou criando. Uma coisa horrível em cima daquilo que lá no passado eu criei, que era maravilhoso. Agora eu já estou contra criando. Até um ponto que eu não crio mais. Chega lá, bate o martelinho. Até um ponto que não tem mais criação e o que vai acontecer? Eu vou sair. Você mandando embora, as pessoas não gostam de mim, eu não gosto das pessoas e aquilo sumiu. Então esse é o verdadeiro ciclo que existe na vida. Você sempre está criando algo. Pode estar criando destruição, pode estar criando felicidade, pode estar criando bons resultados, pode estar criando maus resultados. O ponto é você não perceber o que você está criando. Esse é um grande problema. Então, cada ação que você tem no seu dia a dia conta. Cada inação que você tem no seu dia a dia conta. Você está criando algo. Ah, mas eu não fiz nada. Às vezes o problema é esse, você não fez nada. Então, esse é o ciclo real. Está ligado à criação. Esse livro é genial. E essa parte aqui, especificamente essa página 23 aqui, ele explica muito claramente sobre isso. E às vezes tem gente que cria, depois contra-cria. Entra, não, vamos fazer, vamos acontecer. Já não está mais na mesma pegada. Entende? E aí a pessoa começa a acumular fracasso porque ela não sabe mais criar. Um casamento desmoronou porque você não soube mais criar. Um filho, você perdeu a atenção do seu filho porque você não soube criar ele te dar atenção. Você é responsável por isso. E qualquer coisa na vida, o seu trabalho está chato porque você não está criando mais. A vida está um saco, você não está criando a vida. Leia esse livro, Fundamentos do Pensamento. Ele é fantástico, ele é muito fofinho. E não tem nenhuma informação aqui para você acreditar, são coisas que você pode observar. E eu falo dele assim com muito gosto, porque é uma informação aplicável. Não importa a sua religião, não importa a sua crença, não importa se você é cético, se você é ateu, se você acha que genética não presta. Realmente isso não importa. Porque você vê isso funcionando na vida. Então não é para você acreditar. Veja, observe por você, experimente os resultados na vida. Tem algo desmoronando, o que você pode fazer? Cria. Não sabe? Não copia. Se você não sabe, vem buscar informação aqui na Dianética. Faz a audição, é muito importante que você faça para fortalecer aí a sua mente analítica, tirar força da mente ativa. Mas desde já, tem uma área desmoronando, cria. Cria e cria. Faz existir coisas boas nessa área. Analisa. O que você produz nas pessoas? Mais felicidade ou mais tristeza? Mais briga ou mais alegria? O que você produz no seu filho? Mais amizade ou mais inimizade? Mais distância ou mais proximidade? Tudo isso é você que cria. Sinto te informar. Se você não sabe o que é você, então você não está nem percebendo como você está conduzindo a sua vida. Passa a palavra. Verdade. Se a sua vida não está acontecendo do jeito que você queria, né, Luciana? Tem alguma coisa errada com você. Está criando errado. Porque se você viver feliz, esse resultado é porque você não está criando. Então, para você mudar a sua vida, o que você precisa aprender? Aprender a criar. O mundo que você quer, a vida que você quer. Não adianta você só reclamar que está tudo ruim, que a vida está ruim, que ninguém presta. Isso não vai ajudar em nada. Exato. Aí você só está criando a reclamação, o desgosto, o descontentamento, o seu próprio estresse vai alimentando esse pensamento e é o que você está criando. Que na verdade está contra-criando, né? Criar contra-criando. Porque tem gente que vê a mesma coisa e acha bacana, o outro fala, não, eu não gosto. Então, se a sua vida não está do jeito que você quer, tem alguma coisa errada com você. Então, a criação, que é alguma coisa que você deveria fazer naturalmente, não está tendo nem esforço, né? Porque não está fazendo nada, e não adianta reclamar. E é isso. Bom, então até a próxima live, 20h45, de terça-feira. Lembra que sexta-feira tem os vídeos de Dianética e Scientology, especificamente de Scientology, dos cursos pro melhoramento da vida. São vídeos curtos, tá? Não tem nem 10 minutos, então assiste, tá? Curte, compartilha, comenta, faz essa informação subir, porque muita gente precisa dela. Mesmo que muita gente não saiba. A gente só tá aqui porque a gente quer que muita gente melhore a vida, melhore o entorno, através do conhecimento genético, porque a gente sabe que funciona, certo?
Site www.dianetic.com.br. WhatsApp 11 20 94 42 4. Compartilha essa live, tá bom? Até o próximo vídeo.